Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. Eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: 5 motivos que fazem com que você deva mudar o seu treino. Vamos lá. Número 5. Se você tiver uma lesão ou alguma doença. Então, dando um exemplo aqui de lesão. Você está treinando, você sente aquela dorzinha no ombro, no bíceps, por exemplo, aquela fisgadinha. E aí você continua fazendo o mesmo treino, mesmos exercícios, mesmo sentindo essa dorzinha. Isso pode virar uma lesão. A princípio você pode pensar, é só uma dorzinha, daqui a pouco já passa. Muito pelo contrário, ela pode piorar e realmente você ter uma lesão, por exemplo, uma ruptura parcial ou até total de uma musculatura. Ou acabar complicando alguma articulação de modo geral. Aí nesse caso, deve ser elaborado um treino para limitar alguns movimentos, exercícios ou até mesmo grupamento muscular inteiro, seja ele qual for. Então, dependendo, você teria que deixar de fazer, por exemplo, qualquer exercício que mexa muito com o deltoide, ou qualquer exercício que movimente muito os joelhos, e assim por diante. Também pode acontecer de a pessoa se lesionar fora da academia, um outro esporte que ela pratica. Então, por exemplo, a pessoa pratica jiu-jitsu e musculação. E aí no jiu-jitsu, ela machucou o joelho. Nesse caso tem que ser elaborado um treino diferente, em que, por exemplo, a pessoa não mexa muito com a articulação do joelho, né? Ou até mesmo, dependendo do caso, a pessoa só treine membros superiores. E isso não quer dizer que a musculação fez com que ela teve uma lesão e no jiu-jitsu ela acabou se agravando. Muito pelo contrário. Quando a pessoa treina corretamente, a musculação fortalece todas as articulações e músculos, né? E até ajuda a pessoa a não ter lesão em outro esporte, ou caso ela tenha, seja uma lesão mais sutil, se caso ela não fizesse musculação. E no caso de doenças, por exemplo, se ela tiver uma lesão, por exemplo, doença respiratória, né? Então, vou dar esse exemplo de doença respiratória. Aí, no caso, é mais interessante colocar mais exercícios isoladores, porque exercícios isoladores, né, monoarticular, não demandam tanto a questão cardiorrespiratória. Já os multiarticulares exigem muito mais. E também tem que sofrer algumas mudanças com relação ao cardio, né? Fazer cardio de baixa intensidade, só caminhar, ou até mesmo nem fazer o cardio, dependendo. E também, mesmo passando mais exercícios isoladores, aumentar o tempo de descanso, para fazer com que ela se recupere mais, até mesmo totalmente, o sistema cardiorrespiratório. Agora eu vou dar um outro exemplo, né? De uma doença em alguma das articulações, né? E aí existem várias doenças que acometem as articulações. Então, por exemplo, a pessoa está com uma doença que esteja atacando a articulação do cotovelo, por exemplo. Então, ela vai ter que evitar diversos exercícios que tenha muito movimento da articulação do cotovelo. Então, ela vai fazer peitoral, por exemplo, em vez de ela fazer supinos, ela faz o crucifixo. Porque o crucifixo, a pessoa não precisa de mexer a articulação do cotovelo. Quarto motivo, se você está cansado do seu treino, e isso é muito comum. Porque assim, para a grande maioria das pessoas, né, musculação é uma atividade física, né, um esporte mais monótono, né? Então assim, a gente muitas vezes vai para academia sabendo que tem aquele mesmo treino, sem muitas variantes, seja nos exercícios, número de séries, repetições, carga de peso, intervalo de descanso. Então isso faz com que se torne mais monótono. Ao contrário de alguns esportes, de quadra, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, em que há gols, pontos, tem a questão do passe, que sempre é diferente quando você dá ou recebe, chute, entre outras variáveis. Então, a musculação ela não tem muita ludicidade. Já esses outros esportes têm bastante ludicidade. Ou seja, mexe com a questão da diversão do praticante,
Então, é muito mais tranquilo você fazer esses esportes. Já a musculação, fazendo o mesmo treino, vai ficar cada vez mais monótono. Terceiro motivo, se você muda o seu objetivo de treino. Então, por exemplo, hipertrofia, força, resistência muscular localizada, ou até mesmo um treino de flexibilidade. Então, quando você muda o objetivo, é, são muitas as variáveis que têm que ser trocadas, não apenas os exercícios, né? Então, também, número de séries, é, repetições, carga de peso, intervalo de descanso entre as séries, entre outras variáveis. Então, se você mudou o objetivo, sempre você terá que mudar o seu treino. Um outro exemplo é se você precisa de focar em algum músculo ou alguns músculos fracos. Então, por exemplo, você chega em uma determinada fase do treino que você percebe que o seu deltoide, né, não está acompanhando o mesmo volume ou definição muscular comparado com os outros músculos, né? Então, aí, nesse caso, você vai ter que dar um foco maior nessa musculatura. E aí existem várias estratégias, né? Uma delas, por exemplo, suponhamos que você treina todos os músculos, cada um somente uma vez por semana. Nesse caso, o deltoide, como ele é uma prioridade por ser um músculo fraco, você quer melhorar, você vai treinar 2 vezes por semana. Então, por exemplo, segunda e quinta, terças e sextas e assim por diante. E também incluir mais exercícios para essa musculatura, porções diferentes, né? Então, vamos supor, anterior de ombro, deltoide medial, deltoide posterior. Qual a porção do músculo que está mais fraca, né? Então, vamos supor que é o deltoide medial. Então, você vai ter que jogar bem mais exercícios para o deltoide medial comparado com as outras porções. E tem vários outros exemplos também, né? A pessoa tem um peitoral legal, mas a parte superior, que geralmente é mais difícil de hipertrofiar, ela está com essa parte menos desenvolvida. Então ela vai ter que focar mais em exercícios para trabalhar essa região. Um outro exemplo é se a pessoa está na fase cutting. Aí muda bastante o treino, né? Tem que mudar. Então, por exemplo, a carga de peso vai ter que ser menor, a pessoa não vai conseguir manter mais a carga de peso, ou mesmo que ela tente, ela pode ter uma lesão. O número de repetições vai aumentar um pouco, ou até bastante, dependendo. Vai ter que incluir mais cardio, né, mais tempo de cardio ou mais vezes na semana. Então, já muda bastante. Motivo número 2. Quando o treino não está dando mais nenhum resultado independente do seu objetivo. Então, assim, você percebeu que você estagnou, né? Então, suponhamos que você estava com o objetivo hipertrofia. E aí você observou que não houve mais hipertrofia já faz 1, 2 meses ou mais. Ou, por exemplo, o seu objetivo é força, você percebeu que você não conseguiu mais progredir a carga nos exercícios, né? Entre outras variáveis. E aí, nesse caso, não tem jeito. Tem que mudar o treino também. Mas tem um detalhe. Antes de trocar o treino, tem que verificar se você não está tendo mais resultados devido ao treino, mas você tem que considerar outros aspectos super e tão importantes quanto o treino. Então, por exemplo, alimentação. Se você não está tendo uma alimentação adequada, batendo os macros de proteínas, carboidratos e gorduras, você pode estar fazendo um treino maravilhoso, mas você não vai conseguir progredir. Ou, como exemplo, também o sono. Você pode fazer um treino incrível, né? Ter uma alimentação batendo todos os macros, conforme eu havia falado, e não descansar de forma adequada, seja em número de horas ou qualidade dessas horas. Você também vai estagnar. E vou dar um outro exemplo também, a questão hormonal. Então, diversos hormônios são responsáveis tanto pelo ganho de massa magra, como definição muscular, entre outras questões, né? Por exemplo, você ficar mais bem disposto, com mais energia, com mais vitalidade. Então, tem que verificar se algum desses hormônios não está fora do eixo, para menos ou para mais. E são vários exames que você deve fazer para que você saiba o que pode estar causando esse déficit, né? E aí o médico ele vai te explicar detalhadamente e vai te passar, de repente,
por exemplo, reposição hormonal, entre outros. E você deve se atentar também com relação à gestão de água. Então, assim, tem a hipertrofia sarcoplasmática e a miofibrilar. A sarcoplasmática é aquela hipertrofia que é água dentro das células do músculo. Então, se você ingere pouca água, você tem menos essa hipertrofia sarcoplasmática. Então, a água é extremamente importante. Outro ponto, nível de estresse. Se você está passando por uma época, uma fase com muito estresse, seja ele vários dias na semana ou alguns dias, só que ele se prolonga durante muitas horas, isso vai gerar com que você tenha um catabolismo muscular. Motivo número 1. Quando troca o treino, você acaba mudando o estímulo. Então, mesmo que você esteja treinando e conseguindo progredir as cargas, por exemplo, você está tendo o mesmo estímulo. Como você está fazendo os mesmos exercícios, consequentemente, são os mesmos movimentos, né? E aí você mantém o mesmo estímulo. Tem que mudar os estímulos. Então, por exemplo, você está fazendo exercícios para bíceps, mantendo as mesmas angulações, inclinações, os mesmos movimentos e exercícios, e aí isso vai fazer com que você, com certeza, não consiga progredir ou não progrida da melhor forma e mais rápido possível. Então, pessoal, trocar os exercícios para você poder ter estímulos diferentes é essencial, porque o corpo ele se adapta a esses mesmos estímulos. Então, após um mês, ele já está se adaptando. Após 2 meses, ele se adaptou mais ainda. Então, cada vez você vai tendo menos estímulos conforme você vai estar com o mesmo treino. Bom, e para finalizar, pessoal, elaboração de treino não é uma coisa simples. Então, as pessoas elas podem errar em 1, 2 ou muito mais outras variáveis com relação à elaboração do treino. Então, vou dar um exemplo aqui de quais exercícios a pessoa deve treinar, deve fazer naquele treino. Então, assim, existem milhares de exercícios. Sem exagero, pessoal, existem milhares de exercícios. Lógico, tem aqueles, os mais básicos, os mais importantes, os mais tradicionais. Esses daí dão mais ou menos 200, 300. Mas se for pegar todos os exercícios, são muitas variantes, né? Então, a pessoa não sabe qual exercício colocar em meio a essa grande variedade de exercícios. Conforme eu estava falando anteriormente, cada exercício pega uma porção, um feixe diferente de cada agrupamento muscular. Uma outra coisa que o pessoal acaba errando bastante é em número de exercícios ou séries que a pessoa deve fazer durante um treino. Então, a pessoa pode tanto errar para mais, né? Quando você treina de forma exagerada, além do que você deveria fazer, você pode entrar em catabolismo muscular, ou seja, perder massa magra. E se você treina de menos, você pode estar dando pouco estímulo, né? Ou seja, um estímulo que não é suficiente para você continuar tendo, por exemplo, hipertrofia ou força. As pessoas erram muito também na ordem dos exercícios. Então, pessoal, não é qualquer ordem. Todo exercício muito bem elaborado e prescrito, ele tem uma ordem para ser executado. Então, dando exemplo aqui de exercícios para bíceps. Então, por exemplo, o ideal para a maioria das pessoas, na maioria dos casos, é você começar com um exercício, por exemplo, rosca direta, em que o seu braço vai estar na posição natural, né? E aí, na sequência, você vai para um exercício que promova um maior encurtamento muscular, como, por exemplo, o rosca Scott. E aí, para finalizar, o terceiro exercício, você vai, por exemplo, para uma rosca a 45 graus, onde esse vai promover um maior alongamento das fibras musculares. E tem várias outras variantes, não somente de bíceps, como de outros grupamentos musculares. Então, não é tão simples quanto parece e tem que ser numa ordem muito bem elaborada. E tem também a questão do número de repetições, intervalo de descanso, etc, etc. Então, dependendo do objetivo da pessoa, hipertrofia, força, flexibilidade, ou, por exemplo, resistência muscular localizada, existe um número ideal de repetições e intervalo de descanso entre as séries. Então, pessoal, aqui no meu canal você encontra vídeos que falam sobre todas essas variáveis, todas elas, né? Seja quais exercícios, número de séries,
repetições, intervalo de descanso entre as séries, etc. Então, caso você queira procurar outros temas, é só digitar Dance Champions mais o tema que você vai achar. Mas caso você não queira quebrar cabeça, pesquisando os vídeos, né, e montando seu treino, você pode estar contratando o meu serviço de assessoria esportiva, onde você vai ter um treino super específico, elaborado para você. Ou também pode estar contratando os meus serviços de personal trainer. Então, aqui na descrição tem um link em que você consegue ver todas essas informações. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendam bastante com todo o conteúdo. E peço a vocês que se inscrevam no canal. Isso ajuda a eu produzir cada vez mais vídeos e melhores para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando, você também pode ativar o sininho do YouTube, que assim ele sempre irá lhe avisar quando eu fizer novos vídeos. Então já sabem, vamos que vamos, vamos para cima.